Quinta-feira, dia 6 do mês de outubro do ano de 2022, e você está em mais um Falando a Verdade. O nosso objetivo é apresentar a palavra de Deus como solução para todos os problemas e como resposta para todas as questões. Você tem que estar ciente de que você não veio para este mundo simplesmente para passear. Você não veio simplesmente para nascer, crescer e depois morrer. Não, você tem um objetivo. Todos nós fomos criados pelo poder de Deus. É Ele quem nos dá a vida. É Ele quem nos dá o ar que nós respiramos. É Ele que sabe quantos serão os nossos dias sobre a face da terra. A Bíblia deixa bem claro que o nosso Deus, Ele é onisciente. É aquele que sabe tudo. Também diz que Ele é onipresente, está em todos os lugares. E também você sabe, né? Deus é onipotente, aquele que tudo pode. E se você está vivo, se você está respirando, não é simplesmente para viver, comprar, comer e depois morrer. Você tem uma missão. Você tem que pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Todos nós fomos chamados para sairmos da vida cotidiana e entrarmos na vida espiritual, pregando os grandes atos realizados por Jesus, o principal deles, morrer no meu lugar e no seu lugar, para que nós tivéssemos acesso direto a Deus. Não é preciso fazer nenhum sacrifício, não é preciso matar mais animais, é simplesmente necessário que você entregue a sua vida ao Senhor, confiando nele, vivendo segundo os seus ensinamentos e passando isso para as demais pessoas. A igreja é o lugar onde você se encontra com os irmãos que professam a mesma fé. A igreja é um lugar onde você vai ser alimentado pela pregação da palavra, por um momento de louvor ao Senhor, por um momento de oração. E depois que você sai da igreja, você sai distribuindo o que você recebeu. Você vai lançando a sua luz, a luz que Cristo colocou dentro de você. Você vai iluminando as pessoas, você vai falando do amor de Cristo. Por exemplo, é muito fácil você encontrar hoje uma pessoa preocupada. É muito fácil você encontrar uma pessoa depressiva, uma pessoa com problemas, uma pessoa endividada, uma pessoa com fome. É muito fácil. Isso está em todos os lugares, em todas as cidades. Você pode levar o quê? A salvação, o dinheiro? Você vai levar o quê? A solução para todos os problemas? Não. Você vai levar a certeza de que em Cristo tudo será resolvido. Porque não sou eu e nem é você, mas é a minha fé. E a sua fé é que faz as coisas acontecerem. Porque quem crê em Jesus Cristo tem a vida transformada. Não é o ouro, não é a prata, não é o carro, não é a moto, não é o avião, não é a piscina, não é as viagens para os países paradisíacos. Não, a nossa vida não se resume a isso. Esses sonhos são sonhos passageiros. Mas você já imaginou, por exemplo, você viver num país eterno, cujas ruas são cobertas por diamantes, tudo ali é feito de ouro, de prata, tudo ali é feito com o que há de melhor em todo o universo. Imaginou você viver numa cidade onde não há escuridão, onde não há noite, onde não há sol e nem há lua, porque a simples presença do Senhor, a luz dele ilumina tudo, ilumina todos. Isto sim é que é vida. A eternidade na presença do Senhor, sem choro, sem aflição, sem dores. Quem é que não quer isso? É muito melhor do que ganhar 10.000 vezes sozinho na Mega Sena. Porque o dinheiro desse mundo ele vai embora. O dinheiro desse mundo ele é corroído. O dinheiro desse mundo compra coisas materiais e não compra o espiritual. É tão fácil. Basta você querer. Você desejar essa vida para você, uma vida com Cristo. Você vai deixar de lado as coisas do mundo, porque elas não vão te levar para lugar algum. Mas espera aí. Onde é que está isso na palavra de Deus? Paulo era uma pessoa muito estudiosa, muito letrado. E ele perseguia os cristãos porque ele achava que ele estava servindo a Deus e que os cristãos eram uma afronta. Que esse povo aí? Que Jesus é esse? Que negócio é esse? O negócio de Paulo era o Pentateuco, era a lei de Moisés.
Mas um dia, indo para Damasco, ele teve um encontro com Jesus. E a vida de Paulo mudou. De perseguidor, Paulo passou a ser perseguido. E ele encontrou Jesus. E a luz de Jesus entrou na vida de Paulo, que a partir daí teve uma vida completamente diferente. E Paulo disse assim, Atos capítulo 20, versículo 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Preste atenção nisso aqui. Contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Se você falar, mas isso era para Paulo, não era para mim. Mas Jesus deixou uma ordem para todos nós. Ide, portanto, e pregai o Evangelho a toda criatura, a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo. Jesus disse assim, ide, ou seja, é uma ordem imperativa. Você tem que pregar o Evangelho da palavra do Senhor. E Paulo disse, olha, a vida não tem valor nenhum para mim. Eu só quero cumprir com a missão que o Senhor Deus me deu. Pregar o Evangelho da graça. Nós não merecemos nada. Ao contrário, nós merecíamos a morte eterna, o inferno para nós, porque nós pecamos. E não havia um justo sequer para pagar esse preço. Então veio Jesus e passou por tudo aquilo que você sabe que ele passou. A morte por crucificação era a pior pena que tinha naquela época. E ele passou por tudo aquilo para nos dar esse direito de clamar pelo nome do Senhor, de sermos aceitos pelo Pai, mesmo no erro. Quando você vem para Jesus, tudo é perdoado. Todos os pecados são apagados e você começa do zero. Você começa uma vida nova em Cristo. E o Senhor vai te abençoando, cuidando de você, desde que você não se desvie, desde que você não desobedeça a palavra. Por isso que a vida de Paulo não tinha valor para ele, a vida material. Paulo não fazia questão de dinheiro. Ele trabalhava, mesmo podendo ser sustentado pela igreja, ele não aceitava. Ele trabalhava. Ele não era pesado para ninguém. E ele viajou e pregou e fez tudo o que tinha que fazer. Ele morreu torturado, cortaram a cabeça dele, mas ele chegou no fim da carreira dele tendo a certeza da salvação. Porque ele tinha feito tudo o que podia pelo reino de Deus. Eu e você, nós somos chamados para sermos imitadores de Cristo. O próprio Paulo disse, sede meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Nós temos que imitar a Cristo. Nós temos que sair da inércia. Nós temos que deixar de brincar de ser cristão. Ah, eu vou na igreja, fico lá 2 horas e depois está tudo bem. Aí eu volto para minha vidinha cotidiana e está tudo certo. Está tudo errado. Nós temos que ser ativistas. O que é um ativista? É aquela pessoa que faz, aquela que age, aquela que prega a palavra, respeitando a palavra do Senhor. Porque não é nem por força, nem por violência, nem por imposição. É pelo Espírito Santo. Mas o Espírito Santo de Deus precisa que as pessoas se disponham. Eis-me aqui. Vou fazer a obra. Todos nós somos chamados. Todos que estão vivendo, todos os que estão respirando, todos nós, sem exceção alguma, somos chamados para aceitar a Jesus como Senhor e Salvador e pregar a palavra da salvação. Vou repetir algumas coisinhas aqui para você que eu acho muito importante nesse versículo. Paulo disse assim, olha, em nada considero, em nada, coisa alguma, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Ou seja, para ele mesmo nada. Mas a riqueza de Paulo estava onde? Olha aqui, ó. Contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Para quê? É aqui que nós entramos, eu e você. Para quê? Para testemunhar, dar testemunho, pregar, falar o quê? O Evangelho da graça de Deus. Nós, como cristãos, nós não podemos fazer parte da turma do eu sozinho. Não. Ah, eu estou salvo e tá bom demais, isso me basta porque eu já estou salvo mesmo, eu vou para o céu e que se lasque o resto. Não foi assim que Jesus ensinou. Jesus nos deixou a missão de ir por todo o mundo e pregar o Evangelho.
é para todo mundo. Nós precisamos que mais pessoas estejam engajadas nessa missão de mostrar Cristo ao mundo. Ele disse assim: orai ao Senhor da seara para que mande mais ceifeiros, porque a messe é muito grande. Faltam pessoas para falar do amor de Deus. Faltam pessoas para viver segundo os preceitos bíblicos. Dentro da própria igreja, nós temos situações complicadas. Por quê? Porque as pessoas se negam a entender a palavra do Senhor. As pessoas não querem estudar, elas não querem ler a palavra. Elas pensam que é só chegar no culto e ficar ali um momentinho ali e já era. Não é assim. O cristão tem que ser cristão dentro e fora da igreja, principalmente fora dela, porque os olhos do mundo estão voltados para todo aquele que prega o amor de Cristo.